O grande lançamento da Netflix nesta semana no que diz respeito a filmes, né, porque em séries não tem como competir com 13 Reasons Why, que é um trocadilho pra mim, nunca consigo falar esse nome direito. O grande lançamento no que diz respeito a filmes aqui na Netflix é uma adaptação de uma HQ chamada The Last Days of American Crime. A gente vai falar sobre o filme aqui, a HQ a gente não leu, não tem como falar sobre ela, mas sobre o filme a gente pode falar. A gente gostaria de conversar com você a respeito. Se você quiser saber mais então sobre o filme, fique com a gente. Antes de começar, mais uma vez, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. Também queria pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se você também está nas redes sociais, nós também estamos. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. O filme se baseia numa HQ escrita por Rick Remender e Greg Tocchini, que é de 2009 e que conta uma história que para nós aqui soa bastante interessante só pela sinopse, né? Antes de você ver o filme, você já lê essa sinopse e pensa, nossa, é bem legal. O que acontece é o seguinte, num futuro não muito distante, os Estados Unidos inventa uma espécie de sinal sonoro que impede que as pessoas cometam crimes. Então, um dia antes desse sinal sonoro ser emitido, para que as pessoas parem de cometer crimes, porque os Estados Unidos já está mergulhado numa onda de crimes e tal, um desses ladrões resolve fazer o seu último grande ato. Esse ladrão acaba descobrindo que vai acontecer essa parada, né? Esse sinal vai ser emitido e aí todo mundo vai parar de cometer crimes. Ele acaba tendo essa ideia de cometer um último grande ato para poder ficar rico. Para isso ele se junta com o filho de um mafioso conhecido e também com uma hacker para conseguir montar esse plano rapidamente e conseguir levar isso adiante antes que os Estados Unidos emita esse sinal e eles precisem parar, porque é uma tecnologia que eles inventam lá que vai fazer com que as pessoas não cometam mais crimes. É uma coisa bem distópica, né? Uma coisa que se fosse verdade seria ótimo. A gente ia adorar que isso acontecesse de verdade, porque é uma coisa útil, seria uma coisa bacana. Mas a gente sabe que é o tipo de coisa que nunca vai funcionar na vida real. Então a gente fica só no filme mesmo. Como eu falei no começo, antes da gente falar da sinopse, essa história ela é muito interessante, é uma história que realmente chama a atenção de quem gosta de blockbuster, porque esse filme, só pelo trailer você já vê que é o candidato a blockbuster deste mês na Netflix. Então, para quem gosta de histórias que envolvam essas coisas mais de suspense, que envolva também toda essa história com ladrões e com o tempo que está acabando, toda essa coisa da urgência funciona muito bem para filmes. Então aqui a gente tem esse tipo de história, para quem gosta desse tipo de enredo, vai ficar bem contente com o resultado que se alcança aqui. O filme também é bem calcado no carisma dos três personagens principais, principalmente no Edgar Ramírez. É um ator que fez muito personagem coadjuvante por aí, muita gente conhece ele de rosto, mas não conhece o nome dele, então quando você vê a cara da pessoa, você vai saber quem ele é. Ele é o cara que monta esse plano, ele é o líder, vamos dizer assim, dessa ideia de querer fazer esse último grande assalto antes que seja literalmente proibido fazer crimes, porque você não vai conseguir fazer esses crimes. Então ele é um cara que tem um charme latino, isso chama também bastante atenção. Inclusive ele tá num filme que tá bem cotado nessa semana na Netflix, Livrai-nos do Mal, que é um filme antigo já, mas entrou no catálogo e agora tá lá entre os top 10 da Netflix. É um filme de terror, inclusive, recomendamos caso você queira assistir. Os outros dois atores também que fazem o trio com o Edgar Ramírez é o Michael Pitt e a Anna Brewster. Anna Brewster. Eu sempre acho o nome em inglês como se fosse um trocadilho, não consigo falar. São três atores que têm uma boa pinta, boa aparência, são bonitos e não sei o que, e isso acaba também chamando a atenção por conta do charme que eles colocam nesses personagens e que acaba funcionando bem dentro dessa história. Mas se você quer saber se o filme é um bom filme de ação, boa notícia, o filme é um bom filme de ação. Bem blockbuster, é um filme que lembra muito os filmes dos anos 90, inclusive, dos anos 90, né? Os filmes que a gente via, tipo A Rocha, Con Air, Força Aérea 1, filmes dos anos 90, aquele finalzinho dos anos 90, de 96 até 2000. Os filmes que tem muita perseguição, que tem muita explosão, muito tiro, pra quem gosta desse tipo de história, também vai funcionar bastante, porque o filme não perde o ritmo em momento nenhum. É o tipo de filme que começa acelerado e termina acelerado.
funciona perfeitamente bem na tela. Isso não quer dizer que a direção do filme seja 100%. O filme é dirigido por um francês chamado Olivier Megaton. Ele dirigiu alguns outros filmes de ação antes desse, mas ele tem um estilo que me incomoda um pouco, que é o estilo de corte rápido. E isso incomoda porque às vezes a gente perde a sensação temporal, a gente não sabe onde a gente tá, a gente fica meio confuso a esse respeito. E logicamente, junto com o montador do filme, há esse problema do filme ser muito clipado. Isso foi moda, né, nos filmes de ação há um tempo atrás, mas eu acho que hoje já não é uma coisa cabível. Eu acho que é uma coisa que você precisa usar com moderação. Não dá pra você ficar usando isso o tempo todo, porque a gente fica confuso e no fim das contas tem cenas de ação que a gente não consegue entender assim o que está acontecendo na tela. Isso pode prejudicar um pouco. Só que o carisma dos atores e a história acabam salvando tudo. É um filme que, apesar da premissa se passar num futuro não tão distante assim, é uma premissa que é bem explicada, é fácil de entender, e os atores também são atores competentes, atores bons, que fazem com que o filme acabe sendo melhor do que o esperado. Há também, né, eu não vou contar como, mas há um fundo social, um fundo de crítica social dentro deste filme, mas ele não é bem desenvolvido porque tem que dar espaço para ação. E é a ação que domina tudo. Então a gente tem essa linha narrativa que é abandonada no meio, ou nem tão desenvolvida assim, isso é sugerida, mas no fim das contas, para quem gosta de filme de ação, que você tenha uma história boa, com bons atores, é o filme ideal. Enfim, resumindo, é um filme bem produzido, é um filme com um bom elenco, e apesar de abusar um pouquinho dos clichês do gênero, funciona muito bem. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esse filme recebe 4 estrelas. É o típico filme de ação que faz o dever de casa direitinho, faz o feijão com arroz básico que funciona muito bem, diferentemente de outros filmes de ação da Netflix, como aquele terrível Esquadrão 6 que estreou no final do ano passado com o Ryan Reynolds e foi... meh. Enfim, vale a pena assistir, assista, e se você já assistiu, deixa aqui nos comentários pra gente saber qual é a sua opinião a respeito, tá bom? Um abraço pra você, a gente fica por aqui, e não perca os nossos próximos lançamentos aqui no 5 Tons. Tchau!